Mas foi o meu marido quem enterrou o machado na minha carne viva. A sogra, aquela víbora enrugada de Setúbal, sussurrou-me o segredo no ouvido como se fosse veneno doce. Ele saiu com a ex-noiva, Inês, 3 dias antes de assinarmos o divórcio, e não foi para um café inocente. E agora, enquanto o sol de Lisboa me queima a pele, eu juro pela Virgem de Fátima que a vingança não será um sussurro, mas um rugido que ecoará pelas ruelas de Alfama até engolir todos eles. O ar de Lisboa naquele verão de 2025 cheirava a sal e a sardinha assada, mas para mim, era o fedor de mentiras podres que se infiltrava em cada respiração. Eu, Ana Sofia Mendes, aos 42 anos, mulher de um advogado bem-sucedido que outrora me prometera o mundo, encontrava-me agora no terraço do nosso apartamento encheado, olhando para o Tejo que serpenteava como uma veia exposta. As mãos tremiam ao segurar o copo de vinho verde, o ácido cortante na língua e quando um nó na minha garganta. 3 dias. 3 malditos dias antes de selarmos o fim, e o João, o meu João, o homem que eu amara com a ferocidade de uma tourada em Évora, enfiara-se nos lençóis de Inês, a fantasma do passado que eu pensara exorcizada. Tudo começara numa quinta-feira banal, daquelas que em Portugal se vestem de rotina como um fato de linho amarrotado. Eu chegara do trabalho na Galeria de Arte em Belém, os pés doendo de tanto andar em saltos para impressionar colecionadores de tapeçarias antigas. O João estava ausente, como sempre, numa reunião tardia, no escritório em baixa. Eu preparara o jantar, bacalhau à Brás, o favorito dele, com ovos mexidos que dançavam como confetes num carnaval esquecido, e esperara, o relógio da sala a ticar como um coração mecânico. Nada. Só uma mensagem às 11, atrasado, amor. Beijos. Mas naquela noite, não era o silêncio que me inquietava, era o eco de algo podre no ar. Decidi ligar para a Dona Maria, a sogra, não por afeto, Deus me livre, aquela mulher era um espinho cravado na sola do meu pé desde o dia em que casei com o filho dela, mas por uma intuição materna que as portuguesas carregamos no sangue, misturada com o cheiro de azeite quente. Ana. Ele não está aqui, respondeu ela, a voz rouca como o fado de Amália Rodrigues num disco riscado. Mas... Ouve, filha, vem cá amanhã. Há coisas que uma mulher deve saber antes de assinar papéis. Filha. A palavra saía da boca dela como cuspe. Dona Maria, viúva de um pescador de Sesimbra que morrera afogado no mar de dívidas, via-me como a intrusa que roubara o seu menino dourado. Aos 68 anos, com rugas que mapeavam guerras familiares e olhos azuis frios como o Atlântico em dezembro, ela reinava sobre a casinha de azulejos rachados em Alcântara como uma rainha destronada. Eu fui, claro. Como não iria? O divórcio era iminente, 5 anos de infertilidade, discussões sobre herdeiros que nunca viriam, e o João a olhar para mim como se eu fosse um quadro desbotado na parede. Ela abriu a porta com um chão de lã preta sobre os ombros, apesar do calor sufocante, e serviu-me um café amargo que queimava a língua. Senta-te, Ana. Não há tempo para delicadezas. Os seus olhos cravaram-se nos meus, e eu senti o estômago revirar como as ondas no cabo da roca. O João. Ele não mudou. Nunca mudou. 3 dias atrás, eu vi-o. No carro, a sair do motel da Marginal, aquele porcaria de sítio onde os casados vão pecar. E quem estava com ele? A Inês. A tua antecessora, a noiva que fugiu com o amante para o Brasil e voltou como se nada fosse. O mundo parou. Inês. O nome era uma lâmina enferrujada arrastada pela minha memória. Eu conhecera em fotos antigas, uma morena de pernas longas e riso fácil, a mulher que o João namorara antes de mim, noiva por 2 anos até que, num escândalo de família, ela o trocara por um surfista de Cascais. Ele chorara nos meus braços depois, jurando que eu era a salvação, a mulher que o faria homem de verdade. E agora? Motel da Marginal. 3 dias antes do acordo que nos separaria com dignidade, ele rastejava de volta ao passado como um cão faminto. Por que me dizes isto agora? Perguntei, a voz um fio partido. Dona Maria riu, um som seco como folhas mortas no outono de Sintra. Porque tu és como eu, Ana. Forte por fora, mas com o coração de vidro de murano. E porque? Bem, porque o sangue é mais grosso que a água, mas a traição é ácido que corrói tudo. Ele pensa que pode ter o bolo e comê-lo, o divórcio limpo para casar com ela de novo, sem escândalo. Mas eu não deixo o meu filho ser tolo. Nem tu deves. Saí da lisonza,
o sol de meio-dia a fustigar-me como chicotadas. O Tejo brilhava, indiferente, enquanto eu caminhava pelas ruas de calçada portuguesa, os pensamentos um turbilhão de fúria e dor. Como ele ousava! 5 anos de noites vazias, de consultas em clínicas de fertilidade em Coimbra onde os médicos nos olhavam com pena, de sonhos de crianças que se dissolviam como açúcar no chá. Eu dera-lhe tudo, a carreira sacrificada para o apoiar nos julgamentos, as noites em claro a ouvir as suas queixas sobre clientes corruptos, o corpo oferecido como altar num casamento que se tornara cinzento como o céu de um inverno chuvoso em Porto. Cheguei a casa e revirei as gavetas dele, não por loucura, mas por uma fome primal de verdade. Encontrei o recibo, motel, quarto 12, pagamento em numerário. E uma mensagem no telemóvel esquecido na mesa de cabeceira: Inês, ontem foi como nós velhos tempos. Ela não sabe de nada. Beijo eterno. O meu coração, aquele músculo teimoso que batia por ele, partiu-se ali, num estalo silencioso. Mas em vez de chorar, ri. Um riso louco, e quando pelas paredes forradas de azulejos de azul e branco. Porque a dor, em Portugal, não é só lágrima, é vinho tinto que mancha a alma e clama por retaliação. Naquela noite, quando ele chegou, cheirando a colónia barata e a culpa mal disfarçada, eu servi o jantar como se nada fosse. Como foi o dia, amor? Perguntei, os olhos fixos nos dele, procurando o abismo. Ele sorriu, aquele sorriso de tribunal que conquistava juízes, e disse, cansativo. Mas amanhã assinamos e acabamos com isto. Acabamos. Como se o nosso amor fosse um contrato de arrendamento expirado. Eu assenti, o garfo cravando-se na carne do bacalhau como se fosse a traqueia dele. E enquanto comíamos, planeava. Não um divórcio limpo. Uma dissecação. Porque em Lisboa, onde o fado canta de amores perdidos, a vingança é o verso que ninguém ousa entoar alto. Os dias seguintes foram um bailado de máscaras. Eu sorria para os amigos em comum nos jantares no bairro Alto, onde o vinho do Douro fluía como rios de segredos. Tudo bem, sim, é amigável, mentia, enquanto via Inês nas redes sociais, ela postava fotos de si mesma em praias de Algarve, o corpo esguio envolto em biquínis que gritavam juventude recuperada. Aos 38, ela era a sombra que eu nunca poderia apagar, ex-noiva, agora amante renascida. Eu investiguei, claro. Um detetive privado de um anúncio discreto em Mafra, um homem de bigode grisalho que cobrava caro mas entregava ouro. Eles encontram-se às terças e quintas, senhora. No motel, ou no apartamento dela em Estoril? Ela quer casamento, ele hesita, mas o desejo fala mais alto. Cada relatório era uma punhalada, mas também combustível. Eu sentia o ódio crescer, não como uma flor murcha, mas como era selvagem que sufoca as oliveiras antigas do Alentejo. A infertilidade. Não era só biologia, era o pretexto dele para vaguear, para sonhar com o ventre de outra. Dona Maria ligava esporadicamente, as conversas um veneno partilhado, não perdões, Ana. Portuguesas como nós não perdoam, vingam. Ela contava histórias da juventude, o marido traidor afogado não por acidente, mas por karma do mar, e eu bebia cada palavra como absinto. Então, veio o dia do acordo. Notário encheado, ar-condicionado zumbindo como abelhas enfurecidas. Eu vestira um tailor preto, austero como uma toupeira de luto, e o João, de fato cinzento, assinava com a pena a voar. Obrigado por seres civilizada, murmurou ele, tocando-me o braço. Eu sorri, os dentes cerrados. Civilizada. Oh, João, isso é só o começo. Saí dali livre, mas acorrentada a um plano que fervilhava no peito. A vingança não seria barulho, seria silêncio cortante, como o sino de uma igreja em noite de nevoeiro no Gerês. Primeiro, o dinheiro. Metade dos bens, sim, mas eu exigiria mais nas sombras. Depois, a reputação. Advogado imaculado. Eu pintaria o quadro de um hipócrita em tons de escarlate. Naquela noite, sozinha no apartamento vazio, ele já se mudara para um hotel em Aveiro, temporariamente, eu abri uma garrafa de Porto Town e brindava ao espelho. A Ana que renasce, disse, vendo nos olhos castanhos o brilho de uma loba faminta. O Tejo lá fora sussurrava promessas de marés que arrastam os fracos para o fundo. E eu, filha de Lisboa, não me afundaria. Eu ergueria ondas. A liberdade tem o gosto de salitre e solidão, e nos primeiros dias após o divórcio,
eu vagueava por Lisboa como um fantasma em busca de forma. O Chiado, com as suas livrarias poeirentas e cafés onde intelectuais debatem Camões como se ele fosse vivo, tornara-se o meu palco de reconstrução. Contratei uma terapeuta em Princesa, uma mulher de cabelos grisalhos e sotaque transmontano que me ouvia sem julgar, mas eu sabia, as palavras saíam de mim como pus de uma ferida aberta. Sinto-me vazia, doutora Isabel. Como se o útero seco fosse só o começo do nada. Ela assentia, anotando em bloco de notas com capa de cortiça, e sugeria meditação junto ao aqueduto das águas livres. Mas meditação? Não. Eu precisava de ação, de um plano que doesse neles como a traição doía em mim. O detetive, o Sr. Ramos, um ex-polícia de Évora com cicatrizes de lutas de faca em tabernas alentejanas, entregava relatórios semanais por correio anónimo. Eles planeiam noivado, Sra. Mendes. Inês pressiona, ele cede. Encontros no cassino de Estoril, onde ele perde dinheiro que era nosso. Eu lia à noite, sob a luz amarelada de uma lâmpada de azulejo, o coração acelerando como o comboio da linha de Cascais. Inês, a ex-noiva, não era só corpo, era ambição. Jornalista freelance, escrevia colunas sobre amores modernos para o Diário de Notícias, ironia cruel que me fazia rir até doer. Ela postava sobre empoderamento feminino, enquanto se enroscava no meu ex-marido como uma videira parasita. Decidi começar pela base, o dinheiro. O João era rico, herdeiro de uma firma de advocacia que defendera corruptos da era Salazar até aos dias de hoje. Mas eu, com o meu salário de curadora de arte, era a discreta. No entanto, conhecia os segredos, contas offshore nas ilhas dos Açores, investimentos em vinhas do Dão que ele escondia como amantes. Contratei um advogado meu, o Dr. Vasco, um lisboeta magro de óculos redondos que odiava o João desde a universidade. Podemos contestar o acordo, Ana. Alegar adultério comprovado. Mas vais perder amigos. Amigos? Ri alto no seu escritório com vista para o castelo de São Jorge. Perdi o amor, que percam eles a ilusão de paz. Enquanto isso, Dona Maria tornava-se uma aliada improvável. Ligava de Alcântara, a voz um ronco de cigarro e rancor, eu criei para ser homem, não rato de esgoto. Diz-me o que queres, e eu canto o fado certo. Ela infiltrava-se na vida dele, visitas surpresa, perguntas inocentes que cortavam como navalhas. Via Inês no mercado de Alvalade, comprando figos para seduzir. Cuidado, filho, as frutas podres apodrecem o estômago. Ele negava, claro, mas o veneno infiltrava-se. Eu imaginava as noites dele, atormentado pelo fantasma da mãe, e sorria no escuro do meu quarto, o lençol frio contra a pele nua. O primeiro golpe foi sutil, como o vinho que se infiltra devagar. Enviei anónimos para o escritório dele, fotos granuladas do motel, legendadas com versos de pessoa, tenho em mim todos os sonhos do mundo, menos o da fidelidade. Não assinados, mas ele saberia. O pânico nos olhos dele, quando nos cruzámos num jantar de família em Sintra, fingindo casualidade, era o meu primeiro troféu. Estás pálida, Ana, disse ele, a mão no copo de maduro trêmula. Culpa tua, respondi, os lábios curvados num sorriso que não chegava aos olhos. Inês estava lá, de vestido verde esmeralda que realçava os seios, rindo alto para as cunhadas. Eu observava-a, não com inveja, mas com o cálculo frio de um cirurgião. Ela era o alvo, ele, o bisturi cego. Naquela noite, após o jantar, onde comemos leitão da bairrada que se derretia na boca como mentiras, eu seguia-a. O carro alugado, um Fiat cinzento que se fundia com a noite, serpenteava pelas curvas de Cascais. Ela parou num bar de marisco em parede, onde o João a esperava, os dois enroscados num canto como amantes de telenovela brasileira. Eu entrei, capuz de cabedal sobre o cabelo, e pedi um copo de alvarinho. Sentei-me perto o suficiente para ouvir fragmentos, ela assinou, Inês. Livre. Casa comigo em Nazaré, na praia ao amanhecer. O coração dela batia visível no pescoço, excitação pura. Eu virei o copo devagar, o vinho frio como a minha resolução, e saí sem ser vista. Mas plantei a semente, um bilhete no carro dela, deixado por um miúdo da rua a quem paguei 10 euros. Sabe dos figos podres? Ana. Os dias seguintes foram um vendaval interno. Acordei com pesadelos onde o João me afogava no Tejo, as mãos dele frias como peixe morto, e Inês ria da margem, o riso e quando como gaivotas em furor.
A terapeuta dizia: a raiva é fogo, Ana, controla-o ou consome-te. Mas eu não queria controle, queria queimar. Comecei a escrever, não um diário, mas um dossiê, páginas e páginas de provas, impressas em papel reciclado de uma papelaria em Moraria. Fotos, mensagens hackeadas por um informático de Benguela que o Vasco recomendara. Imigrantes africanos em Lisboa sabem guardar segredos melhor que túmulos. Cada linha era uma cicatriz que eu transformava em arma. Então, o contra-ataque deles veio. Uma chamada do João, voz suplicante como um penitente no Rocio: Ana, os bilhetes. És tu? Para de brincar. Estamos divorciados, deixa-nos em paz. Brincar. O riso borbulhou na minha garganta como champanhe azedo. Paz. Tu foste ao motel pela paz, amor. Diz à Inês que os figos dela têm bichos. Silêncio. Depois, o clique. Mas eu sabia, o medo instalara-se, como bolor numa parede úmida de um prédio antigo em Alfama. Dona Maria convidou-me para chá em Alcântara, num dia de chuva fina que molhava as roupas como lágrimas indesejadas. Ele está magro, Ana. Come mal, dorme pior. A Inês pressiona por anéis, ele hesita. Serviu-me bolos de amêndoa de um tinteiro rachado, e pela primeira vez, vi vulnerabilidade nos olhos dela, o amor maternal torcido em ódio. Quero que sofram, confessei, mordendo o doce que se desfazia na boca. Não só ele, ela também. Ela sabia que eu existia. Dona Maria assentiu, os dedos nudosos apertando o chão. Então, usa o que as mulheres portuguesas sempre usaram, a língua afiada e a memória longa. Conta a história dela ao mundo certo. O mundo certo era o círculo dela, as amigas de Setúbal, viúvas de pescadores que teciam intrigas como rendas de bilros em Peniche. Eu enviei, por intermédio da sogra, um artigo anónimo para o grupo de WhatsApp delas, a noiva que volta para roubar o que não é seu, Inês, a traidora de Cascais. Detalhes suculentos, sem nomes diretos, mas o suficiente para o veneno se espalhar. Dias depois, o telefone dela tocou incessante, eu via nas stories do Instagram, o sorriso forçado em fotos de Brans em Oeiras. O primeiro creque na armadura. Mas a dor minha não acalmava. Noite sem claro, o corpo ansiando por toque que não viria, a mente revivendo cenas, o motel, os lençóis amarrotados, o suor deles misturado como vinho cortado com água. Eu caminhava pelo bairro alto ao amanhecer, quando os bêbados dormem nas escadas e o sol pinta o céu de laranja, e jurava pela sé de Lisboa que não pararia. A vingança era o meu fado agora, melancólico, sim, mas com um ritmo que acelerava o sangue. E o próximo passo? Confrontá-los não com gritos, mas com um espelho que refletisse as suas almas nuas. O outono chegou a Portugal como um manto de folhas castanhas no chão de Belém, e com ele, a minha transformação de vítima em arquiteta do caos. Eu mudara o apartamento, paredes repintadas de um azul vivo como o azulejo da estação do Rocio, móveis novos de uma loja em Saldanha que cheiravam a cedro fresco. Não era fuga, era renascimento. Mas o ódio era a argamassa que unia tudo. Ele pulsava nas veias como o vinho de colares, encorpado e implacável. O plano ganhava contornos na minha mente como um esboço de pintor renascentista. Primeiro, isolar Inês. Ela era o elo fraco, vaidosa, dependente da imagem de mulher empoderada que cultivava em colunas de jornal. Contactei uma antiga colega da galeria, a Rita, que agora editava uma revista online de lifestyle em Porto. Preciso de um artigo, Rita. Sobre traições no mundo das elites lisboetas. Anónimo, mas com detalhes que piquem. Ela riu, o sotaque nortenho rouco pelo vinho. Ana, isso é vingança ou arte? Ambas, respondi, e enviei o dossiê por e-mail criptografado. O artigo saiu numa sexta-feira chuvosa, intitulado As Sombras do Amor Moderno, quando a ex volta para destruir. Não nomes, mas descrições vívidas. Uma jornalista glamourosa de Estoril, conhecida por crónicas de empoderamento, enreda-se com um advogado casado, ignorando a mulher que chora sozinha em Chiado. Os comentários explodiram, é a Inês do DN. Que hipócrita. E eu lia no meu telemóvel, enroscada no sofá com uma manta de lã de Serra da Estrela, o prazer uma onda quente que aquecia o vazio no peito. Inês reagiu como esperado, um post no Instagram, a inveja é o tributo que a mediocridade paga ao talento, com foto dela num iate em Cascais, o sol refletindo nos óculos escuros como mentiras polidas.
Mas o dano estava feito. Convites para painéis de debate secaram, editores questionavam a sua credibilidade pessoal. Ela ligou para o João, furiosa, eu sabia, porque o Sr. Ramos instalara um microfone discreto no carro dele, legalidade à parte, num daqueles becos escuros de moraria onde as leis se dobram como canas ao vento. Ele, por seu turno, afundava-se. O escritório em baixa via clientes fugirem como ratos de um navio a afundar. O magnata do imobiliário, defendido por ele num caso de corrupção em Faro, cancelou tudo após um rumor incômodo. O João aparecia nas minhas mensagens, para Ana. Isso está a destruir-me. Destruir? Eu respondia com emojis de coração partido, mas por dentro, o riso era um uivo. Dona Maria alimentava o fogo, ele veio cá ontem, a chorar como menino. Mãe, ela sabe tudo. Eu disse, sabe. Ou aprendeu a ser mulher. Mas a vingança psicológica exigia mais que palavras, pedia presença. Planeei o confronto num evento neutro, o Festival de Fado em Alfama, onde as vozes roucas cantam de amores traídos como se fossem hinos nacionais. Comprei bilhetes para os três, eu, ele e Inês, através de um amigo em comum que engoliu o anzol sem mastigar. Vamos celebrar o fim em beleza, menti no convite. Eles aceitaram, tolos que eram, atraídos pela ilusão de normalidade. A noite era mágica e cruel, lanternas penduradas nas ruelas estreitas, o cheiro de cataplana de marisco misturado com o fumo de cigarros, e o fado a rasgar o ar como unhas em carne. Eu vestira um vestido negro de veludo, o cabelo solto como cascata de chocolate, e sentei-me na mesa da frente, o copo de ginginha queimando na mão. Eles chegaram juntos, de braço dado, ele de camisa branca imaculada, ela de macacão floral que gritava inocência. Os olhos dele encontraram os meus, pânico disfarçado de surpresa. Ana. Não esperávamos. Senta-te, disse eu, a voz suave como mel de rosmaninho. O fado é para todos. A cantora subiu ao palco, uma mulher de 50 anos com olhos fundos como poços de lágrimas secas, e entrou, estranha forma de vida, as palavras cortando o ar, deixei-te entrar na minha alma. E saíste pela porta das traseiras. Eu olhava para Inês, os meus olhos cravados nos dela como alfinetes. Bonita letra, não? Lembra-te de portas que se fecham para sempre. Ela corou, o rubor subindo como vinho derramado, e apertou a mão dele debaixo da mesa. Conversei como se fôssemos velhos amigos num piquenique no Monsanto. Inês, as tuas colunas são inspiradoras. Ensina-me, como se empodera quando se deita com o marido de outra. O silêncio caiu como uma cortina de chumbo. O João engasgou com o vinho, tossindo como um condenado. Ela recuperou primeiro, a voz afiada, não sei do que falas, Ana. O passado é passado. Passado. 3 dias antes do divórcio não é passado, é presente sujo. As palavras saíram baixas, mas o veneno era puro. A mesa ao lado virou cabeças, o fado continuou, indiferente. Ele tentou intervir, Ana, por favor, não aqui. Mas eu continuei, o coração batendo como tambores de uma procissão em Évora. Sabes, João, pensei que a infertilidade nos matara. Mas foi a tua fraqueza. Inês, ele contou-te das noites em que me prometia filhos, enquanto sonhava contigo. Lágrimas brilhavam nos olhos dela, não de remorso, mas de humilhação. Levantei-me, o copo tilintando na mesa. Aproveitei o fado. É o único amor fiel em Lisboa. Saí para a rua, o ar fresco da noite de outono a acalmar a pele em chamas. Atrás de mim, ouvi o choro abafado dela, o murmúrio dele em pânico. O Sr. Ramos confirmou depois, discussão no carro, Inês a gritar, ela vai nos arruinar, ele a prometer, eu controlo-a. Controlar. O riso veio como uma golfada de mar. Eu caminhei pelas escadas de Alfama, as luzes tremuluzindo como estrelas caídas, e senti o poder, não o de uma deusa, mas de uma mortal que aprendera a morder. Os dias seguintes foram aftermath, ela cancelou posts, ele perdeu um caso grande em tribunal por falta de concentração. Dona Maria ligou, excitada, ouvi do cabeleireiro, a Inês anda com olheiras como Mab do Gerês. Bom trabalho, filha. Mas o vazio persistia. Na terapia, confessei, sinto prazer, doutora Isabel, mas também um buraco que cresce. Ela disse, a vingança é espelho, reflete o que perdeste. Verdade.
Mas eu não pararia, o próximo passo era o golpe fatal, o que os faria questionar não só o amor, mas a sanidade. Planeei com cuidado, como uma tapeceira de arraiolos tecendo padrões invisíveis. Um jantar privado no Time Out Market, onde os sabores de Portugal se misturam como intrigas de corte. Convidei-os separadamente, mentindo sobre fechar capítulos. Eles viriam, atraídos pelo masoquismo do arrependimento. E ali, sob as luzes penduradas como frutos maduros, eu revelaria o dossiê completo, não para destruir publicamente, mas para os fazer devorar-se um ao outro. O inverno de 2025 caiu sobre Lisboa como um véu de geada fina, transformando o Tejo num espelho prateado que refletia as minhas noites insones. O prazer da humilhação inicial esvaíra-se, deixando um resíduo amargo como o café de uma cafetaria em Lapa mal passado. Eu precisava de mais, não só dor, mas desmantelamento. O plano culminante fervilhava na minha mente como um ensopado de grão na panela, lento e espesso. O convite foi enviado por e-mail elegante, com selo virtual de uma flor de lis, um adeus digno. Time Out Market, 20 horas, mesa reservada. Vem sozinho, João. Inês, sem ele. Para cada um, uma verdade. Ele respondeu primeiro, hesitante, ok, mas paz, Ana. Ela, mais ousada, vou, para acabar com isso. Tolos. O mercado, com os seus balcões de petiscos, pastéis de nata fumegantes, bifanas suculentas de porco preto, era o cenário perfeito, barulhento o suficiente para a privacidade, mas público para o terror de serem vistos. Cheguei cedo, vestida num casaco de lã cinzento como o céu de dezembro, o cabelo preso num coque severo que expunha o pescoço nu de cicatrizes invisíveis. Escolhi uma mesa no canto, perto do balcão de vinhos do Alentejo, onde o tinto cheirava a terra e promessas quebradas. João apareceu pontual, o rosto magro sob a luz amarelada, olhos fundos como os de um touro exausto após a arena. Obrigado por isto, murmurou, sentando-se. Servi-lhe um copo de tinto sem perguntar. Não agradeces ainda? Comecei devagar, como o fado que aquece antes de cortar. Lembras-te do nosso primeiro Natal em Nazaré? Tu prometeste que seríamos para sempre, com ou sem filhos. Ele assentiu, os dedos tamborilando no copo. Eu sei, Ana. Errei. Mas Inês. É diferente. Diferente. A palavra era uma bufetada. Deslizei o dossiê pela mesa, pasta de cor preta, páginas impressas com fotos, transcrições, até um áudio gravado no motel, gemidos abafados, o nome dela na boca dele como oração profana. Diferente como isto. Ou como as noites em que me deixavas sozinha enquanto ias rezar no altar dela. O rosto dele desintegrou-se, palidez como leite coalhado. Como? Como conseguiste? Não importa. O que importa é o que ela vai pensar quando souber que tu gravaste as vossas noites para memórias, mas apagaste as minhas. Mentira? Claro, o áudio era editado, mas o pânico nos olhos dele era real. Ele suplicou, destroça-me, mas não é ela. Ela não sabe do divórcio todo. Ri baixo, o som perdido no burburinho de risos ao redor. Ela sabe o suficiente para ser cúmplice. Agora, vai. E lembra, o próximo passo é teu. Ele saiu cambaleando, o copo intocado, e eu esperei Inês. Ela chegou radiante, de botas de cor e cachecol de seda vermelha, o perfume floral invadindo o ar como arrogância. Ana, querida, vamos ser adultas. Sentei-a, servi-lhe um branco fresco de vinho verde. Adultas? Como tu foste ao roubar o noivo de uma amiga em 2010. Ela piscou, surpresa. Isso é passado. Passado como um motel, 3 dias antes. Ou como as mensagens onde ele te chama a única que me faz homem. Deslizei o meu dossiê, o dela, com toques pessoais, e-mails dela para amigas, confessando, ele é casado, mas o fogo é maior que a culpa. O rubor subiu-lhe às bochechas como febre. Mentiras. Ele disse que era solteiro. Solteiro. A ironia era uma faca torcida. Toquei play num telemóvel discreto, a voz dele, Inês, o divórcio é formalidade, tu és o futuro. Lágrimas brotaram, não silenciosas, mas uivantes como vento no cabo espichel. Porquê, Ana? O que ganhas? Ganho a verdade, respondi,
a voz firme como o granito de uma fortaleza em Óbidos. Tu entraste na minha vida como ladra, roubando o que eu construí com suor e lágrimas. Agora, leva o teu prémio, um homem quebrado. Ela fugiu, o cachecol arrastando no chão molhado de chuva fina, e eu fiquei, bebendo sozinha, o vinho amargo como o fel da vitória. Mas o verdadeiro golpe veio dias depois, orquestrado como uma sinfonia de Viana da Mota. Envio o dossiê anónimo para o editor dela no DN, uma jornalista que prega empoderamento, mas vive em mentiras. O artigo dela foi suspenso, rumores de demissão pairavam como névoa no Douro. Para o João, enviei para o presidente da Ordem dos Advogados, um defensor da lei que viola o juramento matrimonial. Uma investigação interna começou, sussurros de sanções éticas e quando nos corredores de mármore em Restelo. Dona Maria celebrava, eles brigam como cães por um osso roído. Ele acusa-a de fraqueza, ela, de cobardia. Eu ouvia, no terraço do meu novo apartamento em Bairro Alto, o fado distante subindo das ruas como vapor. Mas o prazer era efêmero, a dor, uma companheira fiel. Sonhos me assaltavam, o ventre vazio enchendo-se de serpentes, o João rindo enquanto Inês me esfaqueava com canetas de jornalista. Acordei suada, o coração galopando como cavalos em corrida de gado em Ribatejo. A terapeuta alertava, estás a caminhar para o abismo, Ana. A vingança consome o vingador. Mas eu via no espelho uma mulher mais forte, linhas de expressão que contavam batalhas, olhos que brilhavam com fogo interno. Contactei o Sr. Ramos para o golpe final, expor tudo num blog anónimo, confissões de uma traída lisboeta, com detalhes que os tornariam caricaturas públicas. Mas hesitei. Era suficiente? Ou o abismo chamava por mais? Numa noite de temporal, quando o vento uivava como almas penadas no Panteão Nacional, o João apareceu à minha porta. Encharcado, barba por fazer, olhos vermelhos de noites sem sono. Acabou, Ana. Inês foi embora para o Porto. Diz que precisa de espaço. Ri, abrindo a porta relutante. Espaço. Como o que me deste. Ele caiu de joelhos no hall, as mãos agarrando as minhas pernas como um náufrago. Perdoa-me. Eu amo-te ainda. Sempre amei. Amo-te. As palavras eram veneno doce, infiltrando-se na ferida. Segurei pelos ombros, forçando-o a olhar-me. Amas? Ou amas a ideia de mim que destruíste? Beijou-me as mãos, lágrimas misturando-se à chuva. Por um momento, o velho amor flamejou, memórias de danças em festas de São João, piqueniques no Jamor. Mas apaguei-o, fria como o mármore de uma estátua em Belém. Vai, João. A tua redenção não é aqui. Ele saiu, e eu tranquei a porta, o peito apertado como um punho. A vingança aproximava-se do fim, mas o vazio. Esse era um oceano sem fundo. Amanhã, o blog. E depois? A cura, talvez, num Portugal que renascia sem eles. A primavera de 2026 irrompeu em Lisboa com a ferocidade de um toureiro em praça, pétalas de jacarandá roxo carpeteando as avenidas como confetes de um carnaval tardio. Mas para mim, era estação de colheita amarga, o blog Confissões de uma Traída lançara-se na rede como uma bomba de fado, anónimo mas viral, espalhando-se por grupos de Facebook de mães de família em Setúbal a fóruns de advogados em Coimbra. As histórias, fictícias na superfície mas reais na medula, pintavam o João como o Dom Juan falhado e Inês como a Medeia moderna, traindo por ambição. Os efeitos foram um tsunami lento. O João perdeu a parceria na firma, conflito de interesses ético, lia-se no e-mail de demissão que o Sr. Ramos interceptou. Ele mudara-se para um quarto alugado em Amadora, um subúrbio cinzento onde os sonhos lisboetas vão morrer. Ligava-me esporadicamente, voz rouca do uísque barato. Ana, o blog és tu. Para. Estou destruído. Destruído. A palavra ecoava nos meus ouvidos como o sino da Basílica da Estrela ao amanhecer. Bom, respondia eu, e desligava, o telefone quente na mão como brasa. Inês, por seu turno, fugira para o Porto, cidade de granito e vinho, onde reinventar-se era arte. Mas o escândalo seguirá como sombra, as colunas secaram, substituídas por freelances precários em cafés ribeirinhos. Ouvi de Dona Maria, que viajava para lá, para ver o neto imaginário, ela está magra como vara de marmelada, Ana. Trabalha num call center, respondendo a queixas de clientes irritados. Poesia, não.
Rimos juntas ao telefone, um riso que soava a vidro partido, mas por dentro, a fadiga instalava-se. A vingança era vitoriosa, sim, mas o preço. Noites em que o útero vazio doía como ferida reaberta, sonhos onde filhos fantasmas me acusavam. Por que tanto ódio, mãe? A terapeuta, doutora Isabel, apertava os lábios nas sessões via Zoom, o fundo dela uma estante de livros de Freud em edição portuguesa. Estás a punir-te tanto quanto eles, Ana. O que queres agora? Paz ou cinzas? Paz. A palavra era estrangeira, como um dialeto madeirense no mercado de peixe em Cascais. Mas eu tentava, caminhadas no Parque Eduardo VII, onde os pavões exibiam caudas como leques de orgulho ferido, aulas de yoga em lumiar, o corpo dobrando-se em posturas que libertavam toxinas. Aos poucos, o fogo abrandava para brasas, mas as brasas queimavam devagar. Então, o inesperado, uma carta de Inês, endereçada à galeria em Belém, onde eu voltara a trabalhar, curando exposições de pintores esquecidos do século XIX. Papel perfumado de lavanda, caligrafia elegante como as dela colunas outrora. Ana, li o blog. És tu, claro. Não nego a culpa, entrei no teu mundo como ladrã, atraída pelo brilho que tu apagaste nele. Mas o ódio. Ele come-nos a ambas. Eu perco tudo, tu, a alma. Encontra-me em Óbidos, na feira do livro. Sem armas, só palavras. Óbidos, a vila medieval morada como um coração fortificado, com ruas de flor e livrarias em antigas igrejas. Fui, impulsionada por curiosidade mórbida, vestida num casaco leve de linho, o sol de maio aquecendo a pele como um perdão relutante. Encontrei-a numa banca de poesia, o cabelo curto agora, olhos inchados mas firmes. Obrigada por vires, disse, voz trêmula como folha de sobreiro. Sentámo-nos num banco de pedra, o castelo ao fundo como sentinela silenciosa. Porquê? Perguntei, direta como uma navalha alentejana. Ela suspirou, olhando para um livro de Sofia de Melo Breiner, porque o amor é uma prisão, Ana. Eu fugi dele uma vez, voltei por estupidez. Ele prometeu liberdade, mas era só outra cela. O blog. Doeu, mas acordou-me. Abortei o filho dele na semana passada. Não por ti, por mim. Filho. A palavra acertou-me como um murro no estômago. Um filho que poderia ter sido meu, roubado pelo tempo e pela traição. Lágrimas quentes traçaram caminhos no meu rosto, misturando-se ao pólen no ar. Sinto. Pena. Não era pena, era o reconhecimento de irmãs no abismo. Conversámos horas, o sol baixando como cortina de ouro. Ela confessou, as inseguranças, o medo de envelhecer sozinha em Estoril, o João como bálsamo ilusório. Eu, pela primeira vez, falei da infertilidade, as injeções que ardiam como fogo, as esperanças que se evaporavam como orvalho no Douro. Pensava que ele me via quebrada, disse. E via. Mas escolheu-te porque eras inteira. Ela tocou-me a mão, um gesto frágil como o ramo de oliveira. Nenhuma de nós é inteira agora. Mas talvez possamos colar os cacos. Saí de Óbidos leve, como se o mar a bater nas muralhas tivesse lavado alguma sujidade. Mas o João. Ele merecia o remate. Marquei encontro no nosso antigo café encheado, o mesmo onde seláramos o namoro com capucinos e promessas. Ele chegou curvado, o fato pendurado no corpo como pele velha. Ouvi do blog. Do aborto. Para, Ana. Eu rendo-me. Rendo-me. As palavras eram música, mas dissonante. Rendes-te? Tarde demais. Perdi anos, João. Sonhos. Mas ganhei olhos abertos. Mostrei-lhe o dossiê final, não para ferir, mas para fechar. Leva. Queima. Mas lembra, a traição não é só corpo, é alma traída. Ele chorou, abertamente, como o miúdo que Dona Maria descrevera. Abracei por um segundo, o cheiro dele familiar como pão quente, e soltei. Vai viver, João. Sem mim. Naquela noite, deletei o blog, os dedos voando no teclado como pássaros libertos. Dona Maria ligou, ele veio cá, Ana. Quebrado, mas vivo. Fizeste bem. Bem. A palavra assentava agora, como uma peça no puzzle de azulejos rachados. Mas a cura.
Esse era um caminho sinuoso, como as estradas para o Algarve. Comecei devagar, um curso de escrita em Lisboa, onde vertia a dor em contos de mulheres vingadoras que encontravam paz no mar. Namoros casuais, um pintor de Tavira, mãos calejadas de telas, que me tocava como se eu fosse obra de arte. Não amor, mas bálsamo. Ainda assim, sombras persistiam. Sonhos onde o motel se repetia, o ventre de Inês inchando com o que me negaram. Mas acordava agora com o sol, não com trevas. A vingança fora o meu inferno dantesco, mas o purgatório chamava, e eu respondia, passo a passo, pelas ruelas de uma Lisboa que perdoava, mas nunca esquecia. O verão de 2026 encontrou-me em Faro, no Algarve, onde o sol beija a pele como um amante generoso e o mar Adriático, não, o Atlântico, sempre ele, lava as areias com rituais de renovação. Eu alugara uma casa branca de cal em Lagos, paredes adornadas com redes de pesca e conchas que sussurravam segredos antigos. Não era fuga, era exílio voluntário, um tempo para tecer os fios soltos da alma. O trabalho na galeria prosseguia à distância, exposições virtuais de artistas alentejanos, cujas telas de terra ocre ecoavam a minha própria terra movediça interna. Dona Maria visitava, trazendo potes de conservas de sardinha de Setúbal e histórias que agora ríamos sem amargor. O João está em Évora, sabes? Advogado de divórcios agora, ironia do destino. Ríamos, sim, bebendo vinho de piquetes à sombra de um limoeiro, o fruto amarelo pingando sumo como lágrimas doces. Ela envelhecera, as rugas mais profundas como sulcos de lavoura, mas os olhos brilhavam com uma paz conquistada. Tu salvaste-me dele, Ana. O sangue é grosso, mas o orgulho é ferro. Inês. Contactos esporádicos, uma mensagem de parabéns no meu aniversário, um like em fotos de praias onde eu posava nua de alma, vestida só de sal. Ela reconstruíra-se no Porto, editando um podcast sobre resiliência feminina, voz agora rouca de lições aprendidas. Obrigada pelo espelho, escreveu uma vez. Espelho. Sim, eu fora isso, cruel, mas necessário. O João. Silêncio. Ouvira que namorava uma viúva de Beja, mulher prática de mãos calejadas por vinhas. Não inveja, alívio. Ele fora o meu erro glorioso, o professor de dor que me ensinara a força. Num sonho recente, afogávamo-nos juntos no Tejo, mas eu nadava para a margem, ele afundava sorrindo. Acordava suada, mas livre. A cura aprofundava-se em camadas, como as grutas de Benagil que exploro de caiaque, a água turquesa engolindo a luz em cavernas secretas. Escrevi o meu livro, Fados Traídos, uma mulher em chamas, anónimo no início, mas viral como o blog outrora. Editor em Lisboa publicou, capa de azulejo partido com uma mulher de olhos flamejantes. Apresentações em feiras de livro de Guimarães, onde o público, maioritariamente mulheres de meia-idade, com sotaques do Minho roucos de vinho, chorava e aplaudia. Salvou-me, diziam. Salvou. O eco era bálsamo. Encontrei amor novo num mergulhador de Tavira, o Miguel, homem de pele bronzeada pelo sol e mãos que cheiravam a sal e aventura. Não promessas de eternidade, danças lentas em festas de verão, corpos enroscados sob estrelas como em noites de Santo Antônio. Não te prendo, disse ele uma vez, beijando o meu ventre vazio. Encho de vida, não de pesos. Rimos, e pela primeira vez, o riso era puro, sem ecos de dor. Mas o trauma, persistente como o fado que sentou em Alfama ao luar. Dias em que o espelho mentia, mostrando uma mulher envelhecida por batalhas, noites em que o telefone não tocava, e o silêncio era um amante frio. Voltava à terapia, agora presencial em Faro, a doutora Isabel de férias no sul, estás a florescer, Ana. Mas as raízes profundas doem ao crescer. No fim do verão, regressei a Lisboa, não à prisioneira, mas à rainha. O apartamento em Bairro Alto expandira-se com estantes de livros e um ateliê onde pintava, traços selvagens de vermelho e azul que capturavam a fúria passada. Dona Maria mudou-se para perto, uma companheira improvável em chás de hortelã-pimenta. O João enviou uma carta, manuscrita em papel de linho, perdoa-me, se puderes. Aprendi a ser homem sem ti. Perdoar. Guardei-a numa caixa de conchas, relicário de lições. Agora, aos 43, caminho pelo Tejo ao pôr do sol, o vento agitando o cabelo como folhas de outono. A traição que devorou a alma foi combustível para o fogo que me forjou. Em Portugal, onde o mar dá e tira,
Eu dou graças pela maré que me arrastou ao fundo, e me cuspiu renascida. A vingança acabou, a vida, esse drama eterno, continua. E eu, Ana Sofia Mendes, canto o meu fado não de perda, mas de triunfo, rouco, sim, mas vivo.